Bom sábado a todos. É um privilégio estar aqui. Eu creio que já não vim a esta igreja desde os meus tempos de adolescência. Já há muitos anos. Mas sinto-me como estando em família. E agradeço também a introdução que o Kim fez. Estou entusiasmada por falar sobre este tema. Realmente é um tema que me entusiasma e espero que vos possa entusiasmar também. Pastor, se eu levantar um dedo, Deus vai saber que dedo é que eu levantei antes mesmo de o fazer? Esta pergunta foi feita por Steve, de 13 anos, ao seu pastor. Ele costumava frequentar habitualmente a igreja com os seus pais e nesse dia ele ficou um pouco mais depois do culto para colocar ao pastor esta premente questão. E o pastor respondeu: sim, Steve, Deus vai saber. Atormentado pelo infortúnio das crianças em África que passavam fome, nesse momento o Steve passou para as mãos do pastor esta revista Life, que exibia duas dessas crianças famintas, e disse: pastor, e Deus sabe, Deus tem conhecimento disto e do que irá acontecer a estas crianças? E o pastor deu uma resposta semelhante: Steve, eu sei que tens dificuldade em compreender, mas sim, Deus sabe. Se fossem o Steve, teriam ficado satisfeitos com esta resposta do pastor? O Steve não ficou. E ele saiu nesse dia dessa congregação e nunca mais voltou a frequentar uma igreja cristã. As boas notícias é que o Steve foi atraído para a sua comunidade de fé para procurar as respostas que buscava. As más notícias, e podemos mesmo dizer trágicas, foi que, neste caso, o líder da igreja falhou em compreender as motivações, as necessidades do Steve. Porque, tal como os jovens nesta congregação, quando fazem perguntas, o Steve não estava meramente a perguntar sobre o sofrimento das crianças em África. Ele, na realidade, queria compreender também o seu próprio sofrimento. Talvez ele se questionasse porque é que tinha sofrido de bullying na escola, talvez porque é que a família tinha passado por problemas financeiros, ou mesmo, ainda mais doloroso, ter sido dado para adoção pelos seus pais biológicos. Então, ao tentar encontrar um significado para o sofrimento das crianças em África, ele queria compreender também o seu sofrimento. Talvez já tenham ouvido falar de Steve. Não sei se reconhecem. Steve Jobs, CEO, fundador da Apple. Ele era um jovem adolescente que se debatia com as grandes questões e procurou a igreja para o ajudar a compreender, mas a sua congregação falhou porque foi incapaz de compreender o que ele realmente estava a perguntar. Agora, imaginem, eu pedi um exercício de imaginação com as crianças, elas têm facilidade. Agora peço um exercício de imaginação com os adultos. Imaginem que o Steve tinha sido levado a estas perguntas, tinham sido levadas a sério pelo seu pastor. E que ele tivesse dito: Steve, essa é uma boa questão. Porquê é que durante esta semana tu, eu e o teu pai não nos encontramos e não falamos sobre isso? Ou imaginem que os pais do Steve estivessem atentos e percebessem que ele se debatia sobre questões, dúvidas sobre a fé e tivessem dado resposta a estas suas necessidades. Ou mesmo outras pessoas na sua comunidade de fé. Talvez o nosso mundo fosse um pouco diferente hoje. Talvez Steve Jobs tivesse utilizado as suas capacidades de empreendedorismo para, não só na missão de espalhar o Evangelho, como aliviar o sofrimento humano. Infelizmente ninguém o fez e, como consequência, o Steve, tal como muitos jovens hoje, afastam-se da fé e da sua comunidade religiosa. Segundo uma investigação da Sticky Faith, 7 em cada 10 estudantes do ensino secundário têm dúvidas significativas
sobre a fé, sobre a sua fé. No entanto, menos de metade partilham estas dúvidas. Eu hoje trago-vos boas e más notícias. Não vos vou perguntar quais é que querem ouvir primeiro. Vou começar pelas más. Está bem? As estatísticas dizem-nos que 50% a 70% dos jovens deixam a igreja. É certo que alguns deles voltam mais tarde, talvez já depois de casar, talvez com filhos, mas a verdade é que tomaram decisões muito importantes na sua vida num período em que estavam afastados da sua fé. Eu não conheço a realidade da Igreja da Amadora, mas posso falar, também fizemos um exercício de estatística na Igreja de Cascais, não sobre os jovens que deixaram a Igreja, temos essas estatísticas, mas não interessa para o caso, mas talvez um outro dado é que mais de 60% das crianças e jovens que frequentam a Igreja de Cascais têm apenas um progenitor ou nenhum na Igreja. Se pensarmos nos jovens com menos de 14 anos, essa percentagem sobe para 70%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são pessoas que estão expostas a visões do mundo muito diferentes, muito distintas e, como tal, precisam de bastante apoio da comunidade. E, em parte, é por isso que Deus também instituiu a Igreja. Já pensaram que apenas uma pequena percentagem, metade ou menos dos jovens, permanecerão na Igreja, nesta Igreja? Se deixarmos as estatísticas de lado, os números, e se pensarmos em rostos, ficamos um pouco tristes, não é? Mas não tem que ser assim. E essas são as boas notícias. Mas há mais. O que é que pode a Igreja, leia-se, os líderes e os membros, fazer para que a Igreja rejuvenesça e haja realmente aqui uma dinâmica entre os jovens e os jovens queiram não só permanecer, como atrair outros jovens para Cristo? A mensagem de hoje baseia-se essencialmente em 2 livros. Estes livros resultam de um projeto de investigação durante 4 anos pelo Fuller Institute, um instituto norte-americano, e ao longo destes 4 anos eles contactaram jovens, quer adolescentes, quer jovens adultos, pais, líderes da igreja, entrevistaram, fizeram focus group e fizeram-no em 250 congregações nos Estados Unidos de diferentes denominações. E eles chegaram a muitas conclusões e essas conclusões estão nestes livros. Um deles diz rejuvenescer, 6 estratégias essenciais para ajudar os jovens a descobrir e amar a igreja. E o outro, crescer com, um guia para que todos os pais ajudem os adolescentes e jovens adultos a florescer na sua fé, família e futuro. Ouvimos há pouco falar de empatia e se cada um dos adultos, se cada um dos membros, dos líderes desta igreja, calçasse os sapatos dos jovens que aqui estão e ouvisse a sua história. Uma das estratégias para rejuvenescer a igreja é exatamente a de ter empatia para com os jovens. É sentir com o jovem. É o esforço de perceber a forma como eles fazem as coisas e porque é que fazem as coisas, quais são as suas necessidades físicas e emocionais, como é que eles pensam acerca do mundo, a que é que eles dão valor. Saber o que é que se passa no seu mundo interior e não só, também quais é que são as forças à sua volta que os influenciam. Isto é mais fácil eu estar aqui a falar do que a viver, porque tenho 2 filhos adolescentes e um adolescente, um jovem adulto, e muitas vezes não é fácil ter empatia. Realmente há este generation gap que cada vez tende a aumentar. Uma outra boa notícia é que a empatia é contagiosa. Ou seja, quando os jovens têm à volta adultos empáticos, eles próprios se tornam mais empáticos e são um veículo de empatia para com os outros. Ao fazermos esta viagem, esta tentativa de calçar os sapatos, isto é mais uma expressão inglesa, nós usamos, não é? Sentimos na pele do outro. Há 3 perguntas essenciais, fundamentais para qualquer jovem.
Primeira pergunta é: quem é que eu sou? O tópico é identidade e o foco é em mim. A segunda pergunta: onde é que eu pertenço? O tópico é exatamente pertença e o foco é em nós. E a terceira pergunta: qual o meu contributo? O tópico é propósito e o foco é no mundo. Atenção que estas questões não são exclusivas dos jovens, mas os adolescentes e os jovens adultos normalmente sentem-no de forma mais intensa do que as gerações mais velhas. Uma das características do mundo dos jovens é que, atualmente, a realidade é diferente de alguns anos atrás. O mundo é mais complexo, é mais diverso e é mais competitivo. Podemos falar de uma adolescência estendida. O que é isto de uma adolescência estendida? Por um lado, a jornada que os jovens fazem para descobrir a sua identidade, o seu propósito e a pertença, começa mais cedo. Os jovens hoje já estiveram expostos a muito mais do que indivíduos da minha geração ou gerações mais velhas tiveram. Eles têm os seus portáteis ou os seus telemóveis no bolso e isso dá-lhes acesso ao mundo, viram muito mais do que nós já vimos, mas não só isso. Aos 25 anos, dependem dos pais para pagar o tarifário do telefone móvel, muitas vezes. Então é isto que eu estou a dizer. Muito mais estendida. Começa mais cedo, quer culturalmente, quer biologicamente, mas também termina mais tarde. Se nós pensarmos nos 5 marcos que definiam a entrada na vida adulta, e esses eram terminar um curso, ser financeiramente independente, sair de casa, casar, ter filhos, 5 marcos marcava a transição para a entrada da vida adulta. Nos anos 60, 3/4 dos jovens já o tinha feito. Atualmente, aliás, no ano 2000, menos de metade das mulheres teriam feito e 1/3 dos homens. Então, sem pressa para estabelecer raízes permanentes, os jovens adultos são exploradores. Vemos que a entrada na adolescência se antecipou, o processo de se tornar adulto abrandou, temos uma jornada mais longa. E por isso, todos nós já ouvimos falar da crise da meia-idade, certo? Já ouviram falar da crise num quarto da idade? Atualmente, fala-se muito da crise num quarto da idade. Entre os 25 e os 30 anos, que marca essa transição para a idade adulta. É verdade. Ligada exatamente a este prolongar, a esta exploração até mais tarde. Os jovens experimentam uma procura errática pela identidade. Quais são os desafios que se colocam aos jovens que talvez não se colocassem há 1 ou 2 gerações atrás? Cada vez mais há um fosso entre aquilo que a sociedade defende em termos de crenças e aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, a cultura dominante rejeita a ideia de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Cada vez mais. E os jovens são bombardeados com isso todos os dias na escola, na universidade. Na perspectiva evolucionista, somos todos acidentes e resultado de um facto extraordinariamente aleatório no universo. Então, os jovens têm que navegar e identificar onde é que eu vou encontrar a minha identidade. Já para não falar nas questões de identidade de género. Há 2 semanas ouvi na rádio acerca de isto é um fait divers, mas uns pais que não revelaram a ninguém o sexo do bebê. Acontece que o filho já tinha 17 meses e o argumento é quando ele quiser, ele ou ela, não sei, escolherá o género. Então, são este tipo de coisas, são estas as mensagens que os jovens se confrontam hoje em dia. E a nós, às vezes, isso passa-nos um pouco ao lado. Independentemente da nossa idade, todos temos o desejo de pertencer a algo, de ser amados profunda e incondicionalmente. No entanto, cada vez é mais difícil.
Um estudo realizado no Reino Unido, no ano passado, a mais de 55 mil pessoas com mais de 15 anos, surpreendeu, porque se eu vos perguntasse qual é o grupo etário que tem mais solidão, que sofre mais de solidão, não sei qual é a vossa ideia, mas eu pensaria que são os mais idosos. Pois o que esta investigação vem dizer é que são os mais jovens. No segmento entre os 16 e os 24 anos, 40% disseram sentir-se sós, contra 27% com mais de 75 anos. Muitos adolescentes veem os seus pais, os pastores, os familiares, os professores como demasiado ocupados, absorvidos consigo próprios, sem disponibilidade para investir neles desinteressadamente. E a família, que outrora era um lugar de pertença por excelência, atualmente é uma fonte, é um meio em que as pessoas se sentem sós e se sentem muito pressionadas. A pirâmide de Maslow, não sei se estão familiares com este teórico que identificou que nós temos vários tipos de necessidades, mas essas necessidades têm uma certa hierarquia. Ou seja, na base primeiro precisamos de satisfazer as nossas necessidades fisiológicas e depois as de segurança. Só quando temos estas necessidades básicas asseguradas é que passamos então para outros tipos de necessidades, como pertença, de estima, de autorrealização. Pois bem, não sei se vocês veem o que é sugerido aqui. Esta é a pirâmide de Maslow 2.0, a nova versão, a versão atual, que parece que todas as necessidades podem ser satisfeitas com recurso à tecnologia digital. Porém, a tecnologia digital é importante, mas é uma espada de dois gumes. Porquê? Porque ela tende a aumentar eventuais brechas ou lacunas que existem na estrutura de suporte dos jovens. Os adolescentes e jovens adultos na igreja e na comunidade são muitas vezes socialmente subestimulados. Têm muitos contactos, mas desapoiados relacionalmente. E o outro tópico, se vocês se lembram, tem a ver com o propósito. E a busca de um propósito está ancorada no desejo profundo de fazer uma diferença no mundo. Seguramente que na sociedade envolvente também há aspectos que tornam difíceis vivermos uma vida com propósito. Uma cultura materialista, hedonista, de permanentes distrações, entretenimento, tudo isso nos dificulta vivermos uma vida com propósito. Mas aqui vamos focar-nos um pouco mais na igreja, dado-se que seguramente a igreja estaria bem posicionada para ajudar os jovens a encontrar o seu propósito. Será que a igreja está a fazer o máximo para ajudar os jovens na busca por um propósito? Está aqui um sinal de proibido, porque muitas vezes pais, os líderes e os membros da igreja somos tentados a dizer não e perdemos oportunidades de dizer sim. Eu não vejo, as crianças estão super tranquilas, estão muito calminhas, mas muitas vezes nós dizemos, não corras dentro da igreja. Poderíamos dizer, não corras aqui dentro, corres lá fora à tarde no parque. Ou então podíamos mesmo banir o não e dizer simplesmente, andas aqui e corres lá fora. Porque o jovem limite, mas não providenciam uma visão para a vida. Porque as pessoas jovens não querem ser apenas salvas no futuro, na eternidade. Elas querem ser salvas para alguma coisa, aqui e agora. Elas querem uma vida com ação, não apenas restrição. Uma vida com significado. E há uns tempos, num dia menos mau, o meu filho queixava-se da escola, tudo, do futuro. E eu conversava com ele e a certa altura disse-lhe algo do género. Porque ele questionava sobre qual é o propósito de nós vivermos aqui. E eu disse-lhe, na minha perspectiva, o propósito é darmos glória a Deus. E ele fez silêncio
e refletiu por uns momentos e disse: mas vocês nunca me disseram isso? Bom, dizendo ou demonstrando seguramente que há muito que nós podemos fazer para mostrar que a vida aqui tem propósito e como é que podemos viver isso no dia a dia. Sabem que foi perguntado a 500 estudantes que estavam a acabar o ensino secundário o que é que mais gostavam de ter no grupo da juventude. E dos 13 itens, o primeiro foi ter tempo para conversas profundas. O segundo foi viagens missionárias e o terceiro, voluntariado. Portanto, isto demonstra bem o que é que os jovens anseiam, pelo menos os jovens cristãos. Então, como é que podemos nós, líderes da igreja, membros, ajudar os jovens nesta busca pela identidade, propósito e pertença? Convidava-vos a abrirem as Bíblias em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Paulo fala-nos sobre o seu percurso e pela transformação que a graça de Deus operou na sua vida. 1 Coríntios 15, 9 e 10 diz: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi inútil. Então, as respostas às perguntas sobre identidade podem ser dadas através da graça de Deus. Há dois aspectos, poderíamos identificar mais, mas há dois aspectos que nos podem ajudar a apoiar os jovens nesta sua busca pela identidade. Uma delas é abraçar as dúvidas dos jovens sobre a fé. Já vimos o impacto negativo que teve na vida do Steve Jobs. Nós nunca sabemos o que é que poderia ter acontecido, mas de qualquer forma, um dos aspectos que determina se as dúvidas dos jovens vão ter um impacto positivo ou negativo é o facto de terem a oportunidade de expressar essas dúvidas. Então diz-se que não é a dúvida que é tóxica, é o silêncio. O silêncio é tóxico. Então nós sabemos que as perguntas, as dúvidas, são parte desta jornada, desta busca pela identidade, é essencial. Às vezes somos apanhados desprevenidos com algumas perguntas difíceis. Então a recomendação é que nós digamos 4 palavras. Eu não sei, mas... E aqui podemos acrescentar outras coisas que mostrem que as dúvidas não são apenas recebidas, mas que nós queremos ajudá-los nessa caminhada. Eu não sei, mas essa é uma pergunta importante. Eu não sei, mas vamos descobrir juntos. Eu próprio já coloquei essa questão, eu própria. Ou de certeza que não és a primeira pessoa a perguntar isso. Eu não sei, mas a quem achas é que podíamos colocar essa questão? O que é que achas que esteve na origem dessa pergunta neste momento? Ou simplesmente, obrigada por partilhares isso comigo. Uma outra forma de ajudar os jovens nessa sua busca pela identidade é primeiro conectar e depois corrigir. O que é que eu quero dizer com isto? Podem perguntar-se, eu sou a favor da empatia, mas o que é que eu faço quando os jovens fazem escolhas que são pouco sábias e que eu não aprovo? Então este princípio, primeiro conectar e depois corrigir, é bom, porque uma igreja que rejuvenesce compreende que cair é normal e que é preciso ter realmente uma comunidade a ajudar os jovens a levantar. Como é que podemos responder às necessidades de pertença? Podemos abrir em 1 de Pedro 4, 8. Em 1 de Pedro 4, 8, lemos: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então a resposta para as perguntas sobre pertença é o amor. Sabem que nesta investigação, quando se perguntava aos jovens como é que eles descreviam a sua igreja, eles usavam palavras como calorosa, hospitaleira, autêntica. Se perguntarmos a um jovem aqui sobre a sua igreja, que imagem é que te vem à mente quando falamos na Igreja da Amadora?
Não sei, mas é uma pergunta que vocês podem fazer. Podemos pensar que o que faz os jovens permanecerem são as crenças, mas não é. Verdadeiramente não são as crenças, é sentirem-se como uma família. Esta é uma família, é a sua família. E se eles se forem embora, a família vai sofrer muito com essa perda e vai fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para o evitar. Depois, relacionado também com isto, são os relacionamentos honestos. Muito comum nestas igrejas que rejuvenescem é a frase: eu posso ser eu próprio. Relacionamentos honestos em que os próprios líderes falam sobre a sua vulnerabilidade. Não são pessoas de ferro, também têm as suas lutas, os seus dilemas e são abertos acerca disso. E como é que podemos ajudar os jovens nesta jornada relativamente ao propósito? Convidava-vos agora a abrir em Mateus 5,16. Mateus 5,16. Podemos ler: do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Ajudamos os jovens na sua busca por um propósito nesta vida, quando os ajudamos a envolverem-se na missão. Ou seja, fazer o bem, quer na vizinhança, quer no mundo. As igrejas que rejuvenescem focam-se em fazer o bem. Então, a igreja que serve, que leva a cabo atos de compaixão, missões, justiça social, vai atrair os jovens e vai fazer com que estes permaneçam. Na entrevista com os participantes no estudo, ao lhes serem perguntados o que é que a igreja faz que seja efetiva com os jovens, quase 60% mencionaram serviço, ações missionárias ou estar viradas para fora. Um outro aspecto é ajudar os jovens a descobrir a sua vocação, o seu chamado. Muitas vezes os jovens têm dificuldade em encontrar a sua verdadeira vocação e nós tendemos a dizer-lhes: podes ser tudo aquilo que quiseres. Mas porquê é que não caminhamos ao lado dos jovens e não lhes mostramos, não os ajudamos a descobrir quais são os seus dons, quais são os seus talentos, o que é que eles podem realmente fazer nesta vida para dar glória a Deus? Então, vimos que apoiar os jovens nesta jornada de busca da identidade, pertença e propósito passa por abraçar as dúvidas dos jovens sobre a fé, primeiro conectar e depois corrigir, ter relacionamentos calorosos e honestos, fazer o bem quer na vizinhança, quer no mundo e ajudar os jovens a descobrir a sua vocação e o seu chamado. Que tipo de iniciativas é que nós podemos ter que ajudem a cumprir estes objetivos? Eu tendo a ser um bocadinho pragmática, gosto também de dar as soluções, não gosto de vos deixar só a pensar. Mas, além disso, todos estes estudos e este estudo que foi feito nestas 250 igrejas, eles identificaram realmente duas iniciativas muito importantes para conseguir ter empatia com os jovens, porque realmente relacionamentos calorosos não se formam de um dia para o outro. Uma das iniciativas é criar um rácio de 5:1 entre jovens e adultos. É criar um ecossistema à volta do jovem, em que pode ser através de um professor da escola sabatina, pode ser através de um mentor, simplesmente de alguém que se compromete a orar regularmente por aquele jovem, para além dos pais, da família, dos amigos, e eles terem assim aquele grupo de suporte. Na Igreja de Cascais, no plano estratégico, no último plano estratégico que fizemos, se vocês virem ali no eixo D, ter empatia para com os jovens, estava exatamente a questão do mentorado. Não vou desenvolver esse aspecto, ainda não implementámos. Precisamos de pessoas, precisamos de formar pessoas, mas deixo aqui esta iniciativa que é muito útil. E então, a outra iniciativa, e foi para isso que me chamaram aqui, penso eu, já estou a terminar, não vou demorar muito tempo, porque vou falar brevemente sobre a criação de igrejas minúsculas, ou seja, os pequenos grupos. E essa sim, já temos alguma experiência na nossa igreja, graças a Deus.
sei que aqui também já têm experiência. Podíamos falar na Bíblia da importância dos pequenos grupos. Sabemos que o método relacional foi o método seguido por Jesus. Sabemos que na igreja primitiva eles se reuniam em pequenos grupos. No entanto, nós agora estamos no fim dos tempos, então deixo-vos aqui uma citação da irmã Ellen White, no livro Serviço Cristão, que fala exatamente sobre os tempos do fim. Diz: a formação de pequenos grupos com base do esforço cristão foi-me apresentado por aquele que não erra. Este pequeno grupo é um lugar seguro onde as pessoas podem ser elas próprias, não se sentir julgadas, e é um sítio para crescer em Cristo, numa atmosfera de amor e aceitação. E é realmente um lugar onde se formam laços calorosos, é como uma família, é uma das possíveis iniciativas que responde às necessidades. Primeiro identificamos as necessidades, agora identificamos como é que podemos responder a essas necessidades. Falando brevemente sobre a experiência em Cascais, nós implementámos 11 grupos o ano passado e 3 deles com jovens. 2 com jovens adolescentes e 1 com jovens adultos. E estão a funcionar há cerca de 1 ano e meio. E posso-vos dizer também que hoje é um dia muito feliz, porque à tarde na Igreja de Cascais vamos ter batismos e 2 pessoas que frequentam o pequeno grupo de mulheres que se reúnem lá em casa vão entregar a sua vida a Jesus através das águas batismais. Amém. Isto mostra também que esta iniciativa, estes pequenos grupos dão frutos. Mais especificamente em relação aos jovens, um dos grupos foi constituído essencialmente por jovens da igreja. E a oportunidade aqui é para eles convidarem os seus amigos. E têm convidado. Um aspecto interessante é que, tal como o Kim frequenta um pequeno grupo de Cascais, se bem que não haja este tipo de... Os pequenos grupos são abertos a todos, também este pequeno grupo de adolescentes tem jovens de outras igrejas que o frequentam, porque sentem essa necessidade. E talvez a igreja ainda não esteja a dar resposta a essa necessidade, não está seguramente. Eu trago-vos aqui um pequeno vídeo sobre este grupo e depois, relativamente ao outro grupo, temos um testemunho vivo. Eu gosto de frequentar um pequeno grupo porque posso aprender mais sobre Deus e criar amizades com pessoas que partilham a mesma fé que eu. O pequeno grupo é muito importante para mim porque eu posso estar com várias pessoas que gosto a conversar e a comunicar enquanto tenho comunhão com Deus. Gosto do pequeno grupo porque é um lugar e é um espaço confortável onde podemos estar todos reunidos a falar sobre o mesmo objetivo e uma mesma fé. Eu gosto muito de frequentar o pequeno grupo pelo convívio que posso ter com pessoas com as mesmas crenças que eu e por poder passar tempo com os meus amigos. Eu gosto de frequentar o pequeno grupo porque eu gosto do espaço em que nós ficamos, gosto muito da casa de Tia Ângela, gosto muito de conviver com pessoas que basicamente vivem no mesmo mundo que eu, temos não os mesmos objetivos, mas temos quase os mesmos ideais e é sempre bom partilhar ideias e pedir opiniões e pedir conselhos a pessoas que nos entendam melhor.
gosto muito de ver este pequeno grupo porque me sinto sempre bem recebido. Deus existe, Deus não existe, não. Propunha fazermos um exercício que era o seguinte. Temos aqui 2 quadros, post-its, e punhamos. Nesta sessão estavam exatamente a falar sobre a existência de Deus e tinham lá os papéis a favor e contra, os argumentos. Portanto, são realmente meios em que podemos discutir profundamente alguns assuntos que são importantes para os jovens hoje. O outro grupo é um pouco diferente porque é um projeto familiar. E eu convidei esta família a vir até aqui e eles aceitaram. Estou muito grata à família de Jesus. Pedi-vos para virem até aqui à frente. O meu sobrinho, quando era pequenino, disse ao pai: "Oh pai, porquê é que eu não sou de Jesus?" Porque a Pamela e a Paloma e o Thomas eram de Jesus e ele não era. Podem subir, por favor. Então, esta família, o Josimar e a Fátima, quando eu falei a formar estes pequenos grupos, o Josimar disse que há muito tempo que ele tinha esse desejo. E então foi realmente um grande impulsionador. Josimar, como é que foi o primeiro passo? O que é que decidiste fazer? Bom sábado. O primeiro passo foi desafiar os nossos filhos a convidarem amigos. Paloma, tiveram este repto pelo pai, não é? Convidem amigos. E o que é que vocês fizeram? Eram amigos da escola, alguns amigos dos meus irmãos, meus amigos também. Frequentavam às vezes a nossa casa, não tinham religião e sabiam que éramos cristãos. Obrigada. Então, Pamela, vocês começaram a convidar os amigos. Qual é que foi a reação deles? Bom sábado. Nós dissemos a eles que íamos começar a ter uma reunião em nossa casa para falarmos de temas que eles quisessem debater, que eles não pudessem expor tão abertamente. E praticamente todos aceitaram, ficaram muito entusiasmados e, ao todo, cerca de 20 pessoas aceitaram e começaram a frequentar o pequeno grupo. Excepcional, 20 pessoas aceitaram. Então, aconteceu esta primeira reunião. O que é que se passou na primeira reunião, Thomas? Nós sempre escolhíamos os temas das reuniões todo em conjunto. Cada semana nós escolhemos o tema que seria abordado na semana a seguir. Na primeira reunião, o tema que foi abordado foi violência doméstica, mas também foram abordados outros temas nas outras reuniões, que foi bullying, redes sociais e namoro na adolescência. Obrigada. Então, estes jovens realmente sabem que esta família é uma família cristã. Desculpe. Sabem que é uma família cristã, mas não partilham destas crenças. E então, na primeira reunião, realmente é-lhes pedido que temas é que gostariam de tratar. E são eles que vão sugerindo a cada semana os temas do seu interesse. Mas aqui um aspecto interessante e que eu à partida não tinha pensado é que estamos a falar de jovens adolescentes e, portanto, eles começam a frequentar regularmente uma casa, não é? E os pais começam a ficar com algumas suspeitas. O que é que se passa ali? Não é? E essas suspeitas ocorreram também. Como é que foi, Josimar? Sim, ocorreram. Tivemos que contactar alguns pais. Alguns já conhecíamos, outros não. Tivemos que contactar e explicar o motivo da ausência dos filhos nos celulares e estar na nossa casa. E o que se passava ali naquelas reuniões, 15 adolescentes tá ali juntos, reunidos, e os pais, e não cristãos, que nenhum são cristãos. E os pais queriam saber o que se passava. E tivemos uma surpresa que, em uma dessas reuniões, um pai foi lá buscar.
E tivemos que ali conversar com ele, explicar o motivo das reuniões, ficou tudo esclarecido, ele ficou contente, voltou para casa e pronto. Passando 2 meses, a mãe dessa adolescente ligou para minha esposa. E o que é que aconteceu? O que é que a mãe queria perguntar ou queria dizer, Fátima? Pronto, bom sábado. Foi uma notícia boa, que o comportamento da filha tinha melhorado muito e ela estava muito contente por ela estar frequentando o pequeno grupo. Mas pode continuar. A certa altura, depois destas várias sessões sobre os temas ciberbullying, violência doméstica, redes sociais, houve qualquer coisa, Fátima, que suscitou a ideia que talvez fosse o tempo oportuno de fazer uma transição. Correto? Pode explicar como é que isso foi e o que é que decidiram fazer? Nós sentimos a necessidade deles conhecerem mais a respeito do Cristo, né, que havia salvado a nossa casa, a nossa vida, e queríamos apresentar isso a eles também. E sentimos que eles não conheciam nada sobre Deus e não tinham religião. E sentimos essa necessidade, passamos a oferecer o estudo bíblico. Então, liguei para a secretária da igreja, encomendei umas bíblias, uns estudos bíblicos, e começamos com o estudo bíblico, e graças a Deus tem sido uma bênção. Só mais uma perguntinha. Aqui há uns tempos eu conversava com a Fátima e ela partilhava que iriam ter que mudar de casa, porque o senhorio queria vender a casa, e a sua preocupação, o seu foco era: para onde é que nós vamos mudar? Não podemos ir para muito longe, porque temos este grupo que frequenta a nossa casa todas as semanas. Deixem-me corrigir, talvez preocupação não seja a palavra certa, porque a Fátima exprimiu logo que tinha a certeza que Deus iria providenciar a melhor solução. Correto, Fátima? O que é que aconteceu? Estava muito confiante, porque Deus, quando Ele tem um plano, Ele abre as portas e Ele faz acontecer. Então, tínhamos no nosso coração que o pequeno grupo na nossa casa é um plano de Deus e era um plano de Deus desde o princípio. Então, fiquei um bocado preocupada à procura de casa. E Deus, como é maravilhoso e providencia tudo, nós encontramos uma casa muito próxima e não precisamos desmontar o pequeno grupo e continuamos todos a nos reunir toda quarta-feira. Toda quinta, e variamos um pouco devido agora à volta às aulas. Fazemos quinta, fazemos sexta, de acordo com a flexibilidade deles. E foi também uma prova, não é? Porque me contou que a família orou em conjunto para ter uma solução e, portanto, também foi uma forma de reforçar a vossa fé. Sim, tivemos 3 meses em oração à procura da casa, mas orando com a confiança de que Deus ia fazer o milagre. E assim foi feito. Muito obrigada a todos. Obrigada. Estamos mesmo a terminar. Realmente, as boas notícias que eu vos queria deixar é que aquelas estatísticas que vocês viram no início não têm que ser assim. Podemos contrariá-las empatizando com os jovens, acompanhá-los neste percurso em busca da identidade, da pertença e do propósito. E iniciativas como estas, que deixo só aqui, isto é só um teaser, como se diz, um cheirinho, que podem efetivamente ter um grande impacto. Então a minha oração para vocês hoje é de que o Santo Espírito vos dirija em todas as iniciativas, os líderes da Igreja em particular, mas também os membros, para que possam realmente empatizar com os jovens que têm aqui na vossa Igreja e que os possamos ver todos daqui a muitos anos, ou talvez não, que Jesus volte em breve. Isso é o que nós todos desejamos. Vamos ter agora a oportunidade de ouvir um momento especial.